Luiz Inácio Lula da Silva. Acusações de corrupção. Em 2016, manifestantes inflam boneco conhecido como Pichuleco em várias cidades brasileiras, caricaturando Lula com vestimentas de presidiário. A partir do início de 2016, a vida do político passou a mostrar-se bem conturbada, com investigações contra-se por acusações dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Lula é réu em 10 ações penais, algumas das quais estão no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro de 2016, o Ministério Público de São Paulo considerou ter obtido indícios suficientes para denunciar o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a construtora OAS, investigada na Operação Lava Jato, teria reservado para a família do petista um apartamento triplex no Guarujá, e pagado, ainda segundo a investigação, por uma reforma estrutural no imóvel no valor de R$ 777 mil. Os promotores apuram também se a construtora usou outros apartamentos no mesmo prédio para lavar dinheiro ou beneficiar outras pessoas indevidamente. Em fevereiro do mesmo ano, Sérgio Moro autorizou a abertura de inquérito para que a Polícia Federal investigasse o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, usado pelo ex-presidente. A família de Lula usa frequentemente o sítio, que foi reformado em 2011. Segundo a revista Época, entre 2012 e 2015 Lula e a família viajaram 111 vezes ao sítio, que tem 173 mil metros quadrados, lago, piscina e uma ampla residência. O MPF suspeita que as empreiteiras OAS e Odebrecht tenham realizado obras na propriedade rural como compensação por contratos com o governo. Segundo a investigação, a reforma teria custado aproximadamente R$ 500 mil. De acordo com o estado de São Paulo, a empreiteira OAS pagou em dinheiro vivo os móveis e eletrodomésticos da cozinha e da área de serviço do sítio, e ainda segundo o jornal o total comprado para o sítio foi de R$ 180 mil. Sobre o sítio em Atibaia, o Instituto Lula afirmou, em nota, que o ex-presidente Lula nunca escondeu que frequenta em dias de descanso o sítio Santa Bárbara, que pertence a amigos dele e de sua família. O Instituto afirma que não há nada ilegal nestes fatos, que só eles não servem para vincular Lula a qualquer espécie de suspeita ou investigação. Denúncias do MPF. Em 21 de julho de 2016, Lula foi denunciado pelo Ministério Público Federal em Brasília por obstrução à justiça na Lava Jato. Em 29 de julho a Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do MPF e Lula se tornou réu da ação. Em 9 de dezembro de 2016, o MPF denunciou à Justiça o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Zelotes. De acordo com a acusação, Lula integrou um esquema que vendia a promessa de interferências no governo federal para beneficiar empresas. Condenação sobre o triplex do Guarujá e prisão. Ver artigo principal. Prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Ver também. Vaza Jato em conversas em grupo entre membros da equipe de promotores dias antes de apresentar a acusação. Dallagnol expressou suas crescentes dúvidas sobre dois elementos-chave do caso da promotoria: se o triplex era de fato de Lula e se tinha algo a ver com a Petrobras. Em 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro sentenciou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, incluindo o recebimento de propina da OAS Empreendimentos no valor de R$ 252.472. Foi o primeiro presidente do Brasil condenado criminalmente desde a promulgação da Constituição de 1988. Houve reações de apoio e indignação por parte do meio político. Os membros da antiga oposição aos governos petistas elogiaram a sentença, incluindo Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Políticos petistas e aliados condenaram a decisão, incluindo Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff.
Os autores do processo de impeachment de Dilma Rousseff, entre eles Miguel Reale Jr., elogiaram a decisão de Moro. Houve manifestações a favor e contra a condenação de Lula na cidade de São Paulo. Em 20 de julho de 2017, a Brasilprev, a pedido da Justiça, bloqueou cerca de R$ 9 milhões de 2 planos de previdência. Os planos estavam em nome da Lios Palestras e Eventos, empresa que pertence ao ex-presidente. Em 24 de janeiro de 2018, em um julgamento que recebeu atenção internacional, Lula foi condenado em segunda instância. A sentença foi unânime entre os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, em favor de manter a condenação anterior e ainda ampliar a pena de prisão do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, SP. Os desembargadores decidiram ampliar a pena para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. As conclusões foram que ele recebeu propina de um esquema de corrupção na Petrobras e que essa propina foi entregue em forma de apartamento. O cumprimento da pena se iniciaria após o esgotamento de recursos que fossem possíveis no âmbito do próprio TRF-4. Mesmo condenado, Lula não perdeu imediatamente o direito de se candidatar nas eleições de 2018. A defesa de Lula requisitou habeas corpus preventivo no STJ, onde foi rejeitado por unanimidade, e ao STF, onde também foi rejeitado o habeas corpus preventivo por 6 votos dos ministros contra e 5 a favor. Prisão e reações. Ver também. Movimento Lula Livre. Manifestante segura cartaz pró-Lula em ato pela liberdade do ex-presidente em Montes Claros, Minas Gerais. No dia 5 de abril de 2018, após rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula, condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão. O juiz também definiu condições especiais para a prisão, devido à dignidade do cargo. A defesa do ex-presidente impetrou um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar sua prisão, que novamente foi negado. Lula foi o primeiro ex-presidente brasileiro a ser preso em virtude de uma condenação penal por crime comum. A prisão de Lula criou um movimento Lula Livre. No dia 6 de abril de 2018, após o encerramento do prazo dado por Moro para que o ex-presidente se entregasse espontaneamente, Lula decidiu não se apresentar à sede da Polícia Federal em Curitiba, além de se negar a sair do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A PF planejou o transporte de Lula caso ele quisesse se entregar tanto na central da Polícia Federal em São Paulo ou em Curitiba. Antes de sair, Lula declarou, em um discurso no local, que pretendia se entregar para provar a sua inocência e para não ser dado como foragido. Disse também que não tinha medo de Moro e que a razão verdadeira de sua prisão era sua política social, e finalizou afirmando que haveria continuidade de seu legado após a prisão. No dia seguinte, 7 de abril, Lula entregou-se à Polícia Federal, que o aguardava do lado de fora do sindicato, após tentar sair e ser impedido por militantes algumas vezes, sendo levado à sua cela em Curitiba. A prisão despertou reações internacionais, com matérias publicadas no The New York Times, Washington Post, El País, El Clarim e Le Monde, além de reportagens na TV, como BBC e Al Jazeera. De modo geral, a mídia estrangeira enfatizou a relevância do evento na eleição presidencial de 2018 e a convicção de Lula a respeito da sua inocência e da presença de razões políticas para sua prisão. Citou-se ainda o discurso do ex-presidente logo antes de se entregar à polícia. As manifestações contrárias e favoráveis ao ato da prisão, assim como o tumulto gerado pelo conflito entre os ativistas, também foram lembradas pelos correspondentes internacionais. No dia 17 de abril recebeu a visita da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que buscava verificar as condições da prisão.
O Comitê Judiciário da Câmara e o Subcomitê de Tribunais, Propriedade Intelectual e Internet pediram ao Departamento de Justiça, DOJ, que explicasse o alcance de seu envolvimento no caso contaminado e politizado contra o ex-presidente e a investigação de corrupção de Lava Jato. Os membros observaram que as acusações contra Lula são baseadas em evidências fracas que os próprios promotores acreditam serem insuficientes para uma condenação. O deputado Roucana observou que o juiz Moro foi recompensado por Bolsonaro, que deixou até mesmo os apoiadores da Lava Jato desconfortáveis, devido à percepção óbvia de um quid pro quo e suborno. Após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019. A candidatura ao terceiro mandato presidencial. Ver artigo principal. Eleição presidencial no Brasil em 2018. Em 2017, Lula anunciou publicamente que seria novamente o candidato do PT à presidência da República. Em setembro daquele ano, saiu em caravana pelos estados do Brasil, começando por Minas Gerais, estado governado pelo seu aliado Fernando Pimentel. No ano seguinte, ao atravessar a região sul do país, a caravana petista foi recebida com protestos. No Paraná, o ônibus da comitiva foi atingido por tiros, e no Rio Grande do Sul, militantes pró-Lula foram atingidos por pedras. Manuela Dávila e Fernando Haddad lançam a candidatura de Lula à eleição presidencial de 2018. Mesmo após a prisão em abril de 2018, o PT insistiu e manteve Lula como candidato do partido à presidência. Na pesquisa Ibope realizada em junho, Lula liderava com 33% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado, o deputado Jair Bolsonaro, PSL, que pontuava 15%. De dentro da cadeia, o ex-presidente articulou uma aliança nacional com o PDOB e alianças regionais com o PSB, contribuindo para isolar a candidatura de seu maior adversário no campo da esquerda, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes. O PT oficializou a candidatura de Lula em 5 de agosto, em São Paulo. Na impossibilidade da presença física de Lula no local, uma carta sua foi lida para a plateia pelo ator Sérgio Manberti. O vice indicado na chapa presidencial foi o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que representará Lula em eventos e debates. Na provável inelegibilidade de Lula, Haddad assumiria a cabeça da chapa, tendo como vice a deputada Manuela Dávila. Em 16 de agosto, depois que a maioria dos ministros do TSE declarou que a inelegibilidade de Lula como candidato é incontroversa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou uma impugnação contra a candidatura, tendo como base a Lei da Ficha Limpa, que considera inelegíveis candidatos condenados em segunda instância. O Comitê de Direitos Humanos da ONU recomendou, em 17 de agosto, que fosse assegurado a Lula o acesso apropriado à imprensa e a integrantes de seu partido político. Segundo o texto, também foi solicitado que Lula não fosse impedido de concorrer às eleições presidenciais de 2018 até que todos os recursos pendentes de revisão contra sua condenação fossem completos em um procedimento justo em que a condenação fosse final. No entanto, em 1º de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por 6-1 que o ex-presidente não pode concorrer a um terceiro mandato com base na Lei da Ficha Limpa. A defesa entrou com recurso, negado em 6 de setembro pelo relator Edson Fachin, o único que votou a favor de deferir a candidatura outrora. O Comitê da ONU fez nova manifestação em 10 de setembro, reafirmando a obrigação do governo brasileiro de cumprir a recomendação para garantir a candidatura de Lula. No dia seguinte, o PT anunciou oficialmente que Haddad seria o novo candidato do partido nas eleições presidenciais de 2018.
condenação sobre o sítio de Atibaia em 6 de fevereiro de 2019, a juíza Gabriela Arlt condenou Lula a 12 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que trata sobre o recebimento de vantagens indevidas através de reformas feitas em um sítio em Atibaia e pagas pelas empreiteiras Odebrecht, Oasestein como contrapartida por celebrarem contratos superfaturados com a Petrobras.